Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Servos de Cristo. Meu nome é Tatiane, sou ministra de adoração e tenho a honra de compartilhar com vocês sobre este tema, adoração, que serão 3 mensagens no qual eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido sobre este tema que é tão abrangente, mas eu creio que o Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem para você. Então, abra o seu coração e vamos aprender juntos, amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de te perguntar, você é um adorador? Quem são os adoradores? Muitos de nós, muitas vezes, achamos que adoradores são apenas aquelas pessoas que ministram adoração na casa do Senhor. Os músicos, os cantores, será que são só eles que são adoradores para Deus? Eu acredito que não. Sabe por quê? Em Efésios, no capítulo 1, você pode ler com mais detalhes, mas lá está descrito sobre o nosso propósito como seres humanos. Então vamos descobrir o que a palavra diz? Primeiramente, lá no versículo 5, ele diz o seguinte, preste muita atenção. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, em primeiro lugar, o que podemos aprender aqui é que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, este é o nosso primeiro propósito como ser humano, de sermos filhos e filhas de Deus. Então, quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, nos tornamos o quê? Filhos amados do Pai. E logo em seguida, no versículo 12, diz o seguinte: o propósito de Deus era que nós, os filhos, eu e você, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então, o que esse versículo está nos ensinando? Que primeiro nós somos filhos e, consequentemente, nós somos criados para o quê? Para que louvássemos a Deus. Ou seja, precisamos ser adoradores. Este é o nosso propósito de vida. Primeiro, sermos filhos e segundo, sermos adoradores. Sabe, Deus colocou no coração, no íntimo de cada pessoa um desejo por adorar. E quando nós não conhecemos o que é verdadeiro, no caso Deus, nós acabamos adorando outras coisas que não são dignas de serem adoradas. Outros deuses, acabamos nos caindo em idolatria. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 23, diz o seguinte: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que arrastam pelo chão. Por quê? Porque todos nós ansiamos por engrandecer algo, nós ansiamos por adorar algo, colocar valor em algo ou em alguém. Por isso que é tão importante entendermos quem nós somos, para então adorarmos aquilo que é certo. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós somos chamados de filhos, filhos amados. E quando nós nos relacionamos com o nosso Pai, e então, a partir dessa revelação, nós começamos então a adorar ao nosso Deus, que é sempre digno de ser adorado. Eu quero te perguntar, o que você tem ansiado em seu coração? Qual é a sua busca? O que tem sido o centro da sua atenção? O salmista, no Salmos 42, no versículo 1, ele diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo.
Aqui ele usa o animal, a corça. Este animal ele é muito ágil, ele tem um olfato muito apurado. E o habitat dele várias vezes não é próximo às águas, não é? E então quando ele sente o cheiro, ele vai à procura. Quando ele sente sede, ele vai à procura das águas. E quando ele então consegue sentir de longe o cheiro das águas, ele vai em direção a estas águas, incansavelmente à procura para saciar a sua sede. E é isso que o salmista diz: Senhor, este é o meu anseio, eu desejo te conhecer mais, eu desejo, eu anseio pela tua presença. Porque ele entendeu que a adoração dele não é para outra coisa a não ser ao seu Criador, ao seu Deus. Sabe, nós adoramos aquilo que mais temos valor em nossas vidas. Por isso eu te pergunto, o que você tem valorizado mais em seu coração? O que ou quem tem ocupado lugar de destaque em seu coração? Porque é para este ou para esta pessoa que você vai entregar a sua adoração, você vai entregar o seu engrandecimento. Por isso, nesta hora, peça ao Espírito Santo a te sondar. E se existe algo ou alguém que tenha ocupado lugar de destaque em seu coração, que você possa mover isso e colocar no seu coração o verdadeiro Deus, o nosso Pai, para que você dê a Ele o devido louvor. Existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de ler, uma história, na verdade, lá em Atos, no capítulo 17, dos versículos 16 ao 31, conta a história de quando Paulo chega na cidade de Atenas, na Grécia. Naquela época, os gregos, os atenienses, eles eram muito, procuravam conhecimento de todas as coisas. Era uma capital intelectual, mas também uma capital muito idólatra. Eles procuravam conhecer sobre todas as coisas, e uma das coisas que eles gostavam muito de conhecer era sobre a religião. E Paulo, quando ele chega lá, ele vê toda uma idolatria, não é? Aquela busca das pessoas por conhecer, né, as coisas muitas vezes espirituais. E ele então começa a pregar o evangelho de Jesus. Então o povo ali, os atenienses, eles são aguçados para entender melhor dessa doutrina nova que Paulo estava pregando. Então eles levam Paulo até o templo. E quando Paulo chega lá, ele vê altares de ídolos, altares para tudo quanto é Deus que eles conheciam. E inclusive tinha um altar que dizia assim: para ao Deus desconhecido. De tanto era o anseio daquele povo por conhecer as coisas e por querer adorar aquilo que eles achavam que era certo. Por quê, pessoal? Porque todos nós, independente da raça, cor, nação, língua, somos todos feitos adoradores. E quando nós não conhecemos o que é verdadeiro, ou seja, o que é o nosso Deus, não é? Nós acabamos adorando aquilo que nós achamos que é Deus. E esse povo, então, eles adoravam tudo quanto é Deus e eles não queriam perder nada. Então, eles também criaram um altar de adoração ao Deus desconhecido. E a partir daí, Paulo começa a falar para eles: olha, esse Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. Ele não é feito por mãos humanas, mas ele é um Deus invisível, o Criador de todas as coisas. É a Ele que vocês devem adorar. Uau! Que poderoso, não é mesmo? Então você pode me perguntar: mas Tati, como que eu sei então se eu estou adorando ao Deus verdadeiro, se eu estou adorando ao nosso Deus? Você vai saber pelos seus frutos. Sabe por quê? Lá em Salmos 115, dos versículos 4 a 8, diz bem assim, ó, preste atenção. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Ouvem
olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Então, nós nos tornamos iguais àquele que nós adoramos. Então, você tem que ver o que você tem gerado na sua vida. Será que o fruto do Espírito tem sido marcante na sua vida? O que tem saído da sua boca? O que tem ficado aqui na sua cabeça? Aonde você tem investido os seus recursos? No que você investe o seu tempo? Por aí você vai notar o que tem sido o centro do seu coração, o que está marcando você. Então você vai saber quem é o Deus que está no trono do seu coração. Então, nesta hora, eu gostaria que você sondasse novamente o seu coração, procurasse olhar os seus atos, as confissões dos seus lábios, para entender para onde tem sido a sua adoração. Porque nós temos entendido que, primeiro, nosso propósito é sermos filhos de Deus e, segundo, sermos adoradores. Mas adoradores de quem? Eu pergunto. Ou do quê? Espero que você tenha sido um adorador do Deus vivo, do nosso Deus, porque Ele te chama para ser isso. Primeiramente, filhos. E então, pessoal, quando você começa a entender que você é filho, você começa a se relacionar com Deus, você entende os pensamentos de Deus, você entende o coração de Deus. Por isso é tão importante você se relacionar com Deus, para você o adorar, para você levar a glória que é devido a Ele em tudo que você faz, porque você tem entendido o que é certo, o que é correto perante o Senhor. Nesta hora eu quero orar por você, para que você possa, no nome de Jesus, entender que você é um adorador e que você possa ter um encontro com o Pai verdadeiramente. Amém? Eu quero terminar dizendo o versículo de Romanos 11:36 diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ainda em Êxodo 20, versículos 3 e 4 diz: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo das águas. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está assistindo a este vídeo, Senhor. Toca o coração delas, Pai. Espírito Santo, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor, para que possamos ver, Senhor, para onde nós temos, Senhor Jesus, levado os nossos anseios, a nossa procura. E se não tem sido para o Senhor, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor nos fez adoradores, Pai. E se nós não temos te adorado, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. E pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, que nos convence de todo o pecado, Senhor. A falar conosco, a nos mostrar, Senhor, o que está desalinhado em nossa vida. Para que possamos, Senhor Jesus, alinhar com os Teus propósitos. E assim, Senhor, te dar a honra, a glória, o louvor que é devido a Ti somente, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.